Vou me apresentar rapidinho, falar com vocês. Enquanto o Thiago estava falando dessa parte de técnicas de vendas, eu até anotei algumas técnicas bem legais de vendas, eu não sei se vocês conhecem. Antes de eu passar, então, eu vou me apresentar rapidinho. Boa noite! Boa noite! Desculpa, eu sou um pouco acelerada. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me sinalizem, ok? Então, meu nome é Merielle Lima, eu sou Master Coach aqui na FAC, então eu cuido do núcleo de coaching, também sou professora, no período da manhã, no período da noite. Me formei em comunicação mercadológica na Universidade Metodista, depois eu fiz o MBA em coaching na Sociedade Brasileira de Coaching e sou uma das poucas Master Coaches aqui do Brasil, tenho todas as formações, então tenho formação em Life Coach, Leader Coach, Business Coach, Career Coach, Wellness Coaching, por aí vai. E também tenho algumas formações da Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística, que é muito legal, todas essas técnicas que o Thiago está passando aí de rapport, para persuasão, para você conseguir fazer a persuasão objetiva, né, em vendas e tudo mais. Então, meu principal objetivo aqui hoje à noite é que eu consiga contribuir um pouquinho só, que seja, com o que eu sei para vocês, para ajudar nessa parte de vendas aí, e um pouco de inteligência emocional. Antes de eu começar com essa parte de inteligência emocional, eu vou passar para vocês essas técnicas que eu tive um insight ali sobre vendas. Vocês já ouviram falar daquela técnica 30-5-1? Alguém já? Então, vocês que trabalham com vendas, façam isso durante 1, 2 ou 3 dias. O que significa? 30-5-1 é como que funciona o dia de vocês. Então, tem uma pessoa que ele é bem conhecido, ele é bem famoso na área de vendas, e ele, quando ele estava começando, ele pegou e falou assim, olha, eu não sabia qual que era a mensuração das minhas vendas, eu não sabia quantas pessoas eu teria que conversar, contatar, para conseguir fechar um negócio. E ele foi fazer esse estudo dessa mensuração, e ele chegou no quê? Que ele tinha que fazer 30 ligações, de 30 ligações que ele fazia, ele conseguia agendar 5 visitas, e de 5 visitas, uma pessoa fechava o contrato com ele. Então, a partir desse estudo diário, da rotina diária dele, ou de 8 horas comerciais, ou de 10 horas, 4 horas, indifere, né? Você tem que verificar qual é o seu tempo de horário comercial, quanto tempo você fica em ligações e quantas ligações você consegue fazer. Então, façam essa mensuração. Quanto esse tempo, quantas ligações eu faço em um dia? De todas essas ligações, quantas pessoas eu consigo ou visitar, ou enviar um prospecto, se você não tem esse contato físico, presencial. E desse contato mais próximo, quantas fecham de fato? Então, essa técnica 35 é muito interessante, acredito para vocês, para mim é muito boa. Segunda técnica. Alguém aqui sabe a diferença entre recomendação e indicação? Vocês já viram isso em algum lugar? Alguém sabe? Eu acho que assim, indicação você pode indicar, porém não sabe se de fato é a necessidade daquela pessoa. Já recomendando é que você, ou você usou um produto ou serviço que você está oferecendo para essa pessoa. Exatamente. Quando vocês executam o trabalho de vocês, a atividade de vocês pedem para alguém, olha, você pode me dar uma indicação de com quem eu posso falar sobre o meu produto? Quantos aqui pedem indicação? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quer dizer, a internet fala muito isso, né? Pede muita indicação. E quando o produto é bom, a própria pessoa fala, ó, tal produto é bom. Exatamente. Ou tal serviço é bom. Exatamente. Essa parte, pessoal, da indicação é uma coisa muito boa. Mas essa segunda técnica que eu vou passar para vocês sobre recomendação, ela é muito, muito, muito mais pragmática. Por quê? Imagine só que eu, por exemplo, tenho o meu processo de coaching. Então, alguém vai e fecha um processo de coaching comigo, seja um médico, seja um universitário, seja um alto executivo. E aí o que acontece? Essa pessoa fez um processo de coaching durante 3, 4 ou 5 meses e essa pessoa adorou o processo de coaching. Eu posso pegar e falar, é o Thiago. O Thiago foi e fechou um processo de coaching comigo. Eu posso chegar e falar assim, Thiago, tudo bem, tudo? A gente está concluindo o seu processo. Ele vai falar, nossa, eu adorei o processo de coaching. E a gente acaba aquela sessão. Talvez ele me procure daqui 1 ano ou 2 anos com algum outro objetivo e fica por ali. Se eu terminar o processo de coaching, eu posso perguntar para ele, assim, olha, Thiago, você gostou do processo de coaching? Você tem alguém para me indicar? Para eu entrar em contato com essa pessoa? Eu falo, escuta, olha, seu amigo Thiago fez o processo de coaching, assim, assim. Essa é a técnica de indicação. Eu vou pedir para ele, se ele tem pessoas para mim indicar, e eu vou entrar em contato com a pessoa. Só que a técnica de recomendação, ela é muito mais
prática, assertiva, de você fechar. Por quê? Ela vai falar assim, Tiago, você gostou do processo de coaching? Ele vai falar, gostei, meu. Ok, e o que você acha? Existe alguém do seu network que você pode me recomendar? Aí, pensa aí. Aí ele vai falar, olha, meu, tem sim, tem o João, a Maria e o Serafim. Eu acho que seria excelente eles passarem por um processo de coaching. Aí eu vou anotar. Ah, o João, a Maria e o Serafim? São eles mesmo. Ah, excelente, Thiago. E você poderia entrar em contato com eles para mim e avisar que você passou por um processo de coaching, que você acreditou que foi fantástico e que você recomenda o meu trabalho para eles? Ele falou, sim, meu, claro, ok. Então, beleza. Então, ele falou que ele vai entrar em contato com o João, com a Maria e com o Serafim. E aí, o que acontece? Eu espero, passam uns 3, 4, 5 dias, uma semana. E eu ligo pro Thiago. E aí, Thiago, você conseguiu ter contato com o João, com a Maria e com o Serafim? Ele falou assim, consegui, meu, consegui sim, eu super recomendei você para eles. Ou seja, o Thiago me vendeu para eles. O Thiago pôs a mão no fogo dele por mim. Entendeu? E aí, o que vai acontecer? Olha, Thiago, agora você pode, por gentileza, me passar o telefone do João, da Maria e do Serafim? Posso sim, meu. Pô, que legal. Então, o que vai acontecer? Quando eu ligar pro João, oi, João, tudo bem? Aqui é a Mel. Nossa, Mel, ouvi falar muito bem de você. O Thiago falou que você trouxe tantos clientes lá pra FAP com o processo de coaching, e ele agora faturou não sei o quê, tá andando de Evoque, então, quer dizer, ele me vendeu pro Serafim, entendeu? Ah, eu vou ligar pra Maria. Oi, Maria, tudo bem? Aqui é a Mel. Ah, Mel, coach do Thiago? Exatamente. Então, ele já aqueceu e ele me vendeu. 50-50, meio caminho já foi feito. Agora eu tenho que fazer o meu muito bem feito. Legal? Legal. A segunda técnica aí para ajudar vocês é a técnica de recomendação, que é uma técnica muito melhor do que indicação. Ok? O que eu tinha notado também? Perguntas induzivas. Também, não sei se vocês já ouviram falar. Eu fiz um processo de coaching de sigilo, uma marca, não posso falar qual, mas a gente conseguiu aumentar o faturamento desse quiosque em mais de 70%. É um quiosque de shopping e aí é uma marca premium. E esses sorvetes, é um quiosque de sorvete, esses sorvetes eles são muito caros. E o que aconteceu? Quando tinham as meninas que ficavam dentro dos quiosques, a pessoa vinha, como que é seu nome? Orlando. Eu não tinha treinamento nenhum para fazer a venda desse sorvete, é um sorvete premium, então se você pega meia bola de sorvete, é quase R$18. Então você deixa quase seu 13º lá numa bola inteira. Okay? E aí, eu não tinha treinamento nenhum, nem sabia que existiam perguntas induzivas, que com uma pergunta você induz um comportamento. E aí, o que aconteceu? O Orlando vinha e falava assim, olha, eu quero um sorvete. Aí eu ficava lá panguando, né? Falava assim, tudo bem, Orlando, qual o sabor que o senhor quer? Aí ele falava assim, eu quero um doce de leite. Aí eu ia lá, servia o doce de leite pra ele, ele ia embora, acabou, pagava, acabou. E com isso, esse quiosque ele não estava conseguindo se pagar. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei lá, peguei todas essas menininhas, falei assim, olha, existem perguntas que você faz para a pessoa responder sim ou não. E existem perguntas que você induz a pessoa a fazer ou o que você quer ou o que você quer. Olha só, que legal. Então, o que acontecia? Eu comecei a treinar essas meninas. Então, o pessoal ia lá, pegava, falava assim, olha, o Orlando chegava para mim e falava, eu quero um sorvete. Aí eu falava assim, boa tarde, senhor Orlando, o senhor quer de 2 ou 3 bolas? Você está impossibilitado de pedir uma bola só. Olha só, que legal. Aí ele falava, eu acho que eu vou querer só 2. Ele não sabe que ele pode pedir só uma. Entendeu? Então você já induz. Então já começou a aumentar o faturamento aí. A venda de uma bola só nunca mais existiu depois desse treinamento. Porque as pessoas não sabem que pode pedir uma bola só. Acha que tem uma cláusula de proibição. E o cliente nisso aí? Então o cliente ele não reivindica, não quer uma bola só. Mas eu não pensei no cliente, né? Eu não pensei de uma forma duradoura, assim. Eu pensei naquele meu problema do momento. Como assim? Como assim? Como assim? Essa atitude que você teve foi uma atitude para o momento. Agora, se eu penso assim no meu cliente, eu quero que esse cara volte aqui no próximo mês, daqui 2, 3 anos, porque ele fala, puta, 2 bolas, sei lá, R$32. Mas, então, só que aí você tem que, isso é uma coisa da pessoa, né? Falar, ok, por exemplo, eu vou te dar um exemplo da continuação, ok? Então, isso é da bola do sorvete. Aí, beleza, então, eu chegava, aí ele pegava, colocava as 2 bolas de sorvete. Aí eu falava assim, tem aqueles, os toppings, né, que eles falam,
senhor Orlando, o senhor vai querer a castanha, o caramelo, nananana? Eu falava qual? Não falava assim, ele falou assim, eu vou querer a castanha e vou querer morangos em pedaços. Então eu já colocava. Então eu colocava mais um. E o senhor vai querer a cobertura de chocolate ou de chocolate branco ou chocolate preto? Então é o que? Você oferecer, porque está tudo ali. E às vezes a pessoa não pede porque não existe a pergunta, entendeu? Induzindo a compra. Eu entendi. E aí depois que eu terminava todo esse ciclo dos toppings, das 2 bolas da fruta, eu falava, água com gás ou água sem gás? Quem falou que ele ia comprar água? Tem bebedor do shopping, amado. Entendeu? Aí você fala, não, água sem gás, não, água sem gás, água com gás não gosto. Então tem água sem gás aqui, seu Orlando, olha só que legal, entendeu? Então a pessoa ia lá só para tomar uma casquinha, ela saiu ali quase com a... Não posso falar, Deixou mas... o salário ali. Deixou o salário. Deixou o salário ali, pagou $15 quase que no guardanapo para limpar a boca depois. Brincadeira, essa pessoa, cara. Às vezes a pessoa pode entender isso, poxa, que moça solista, né? Pensou em tudo, não. Ou tem aquela questão do mau humor, nunca mais vou voltar lá. Depois cai em cima. Eu fui lá para comprar um sorvete, ela me vendeu um carro. Acho que tem 2 coisas interessantes que você falou. Que é a forma de eu estar ofertando todos os produtos que vai vir, o cliente não ia perguntar, ele não iria saber se existia. E a outra é de eu estar seduzindo esse cara para ele de fato perguntar. Na verdade, isso é uma questão de escolha, isso é uma questão de mapa mental. Então, cada pessoa tem um mapa mental, mas em algumas marcas X, né, que eu prefiro não citar, o que acontece? A pessoa, as meninas que não tinham treinamento, ficava com um copinho, olhava pra você quer sorvete do quê? Doce de leite. Então, e vinha aqui, e vinha aqui, Era reativo, e vinha aqui, né? e você pedia. Então, você com um sorriso e você oferecendo o que tem ali, você está oferecendo. Então, você está induzindo ele a pegar e talvez ele passaria batido. Às vezes ele nem conhece o produto também, né? Vai e acaba conhecendo que tem essas opções. Consolida a marca. Então, isso é uma... isso, pessoal, é muito legal. Teve uma aluna aqui da VAPS, fantástica, estou apaixonada por ela. Ela trabalhava no telemarketing e ela fazia vendas pelo telemarketing. E aí eu comecei todas essas técnicas de venda com ela, essa parte tanto do 30-5-1 quanto da parte da recomendação, e a gente começou a elaborarmos juntas um script das perguntas que ela fazia. Eu falei, olha, né, para essa aluna, X, comece a anotar quais são as perguntas que você faz quando uma pessoa fecha e anota também a pergunta que você faz quando uma pessoa já repudia de primeira. E a gente começou a lapidar essas perguntas. E aí, o último salário dela foi de R$10 mil líquido em um telemarketing, que as pessoas ganham 1.800. Ela gravou um vídeo aqui pra gente, pra faculdade, porque no telemarketing você ganha de 1.500 a 2.500, estourando, né, uns 3 mil. E ela tirou R$10 mil líquido pela lapidação das perguntas induzivas. Então, é só a gente verificar o nosso dia a dia, né? E é isso. Legal? Legal. Sim. Muito bem. Agora eu vou passar uma... Pessoal, eu vou dar uma acelerada, não temos muito tempo, ok? Independente de qual seja o treinamento que eu dou, qual é o conteúdo que eu dou, que eu acabo ministrando, eu gosto sempre de começar com esse quadrante, que são os estágios da aprendizagem, né? Como que nós, seres humanos, aprendemos sobre qualquer tipo de assunto na nossa vida? Então, seja um idioma, seja um instrumento, seja um curso de faculdade, seja um esporte, qualquer coisa na nossa vida, nós temos 4 estágios de aprendizagem. O primeiro estágio é o quê? O incapaz inconsciente. Nós somos incapazes de fazer alguma coisa. Por quê? Porque a gente nem sabia que isso existia. Como é que eu vou fazer? O segundo estágio é o quê? Incapaz. Eu sou incapaz de fazer, mas por escolha minha. Porque eu já tenho consciência que isso existe e que isso faria de mim uma pessoa melhor. Então, eu tenho ciência que existe a língua, o idioma em inglês, mas eu sou incapaz de falar. Por escolha minha, porque eu já sei que ele existe. Existe a fase de adaptação. Nossa, eu sei que o inglês existe, eu sei que o inglês é o idioma universal e ele vai fazer de mim um profissional melhor, uma pessoa mais culta e vai melhorar o meu currículo. Mas cabe a mim me adaptar ou não, me manter aqui só falando somente o português.
E o último quadrante é, eu sou capaz de falar inglês, eu sou consciente que o inglês existe. Então, capaz e inconsciente, capaz e consciente. E eu gosto de apresentar isso aqui para nós termos essa ciência, né? E tomarmos a responsabilidade da nossa vida de, a partir de hoje, sempre que soubermos que existe uma técnica melhor, uma metodologia, um fato que melhora a nossa vida intelectual, financeira, espiritual, física, que a gente entre sempre do quadrante de adaptação para o capaz e consciente, que a gente nunca venha regredir e voltar para o incapaz, tendo a ciência que aquilo existe. Porque se a gente volta da adaptação para o incapaz e consciente, a gente entra naquela síndrome Gabriela. Alguém já ouviu falar? Síndrome Gabriela? Alguém assistiu aquela novela, Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Então isso é péssimo. Você sabe que existe alguma coisa que vai fazer definir o seu corpo mais rápido. Existe uma metodologia de inglês que você vai aprender o inglês mais rápido. Existem técnicas de venda que você consegue trazer a persuasão, trazer a pessoa para você e você efetivamente fazer uma venda. Se tudo na nossa vida é possível entrar num estágio de peak performance, na sua melhor performance. Então, que a gente tenha ciência que nós podemos buscar esse estágio e conseguir resultados melhores em qualquer âmbito da nossa vida. É só sair da adaptação, né? Entrar na adaptação para ser capaz e consciente. E não falar assim, eu sou assim mesmo, vou morrer assim, ou eu sou assim porque meu pai não sei o quê, porque minha mãe não sei o quê, porque eu nasci não sei onde, no bairro, no Ceará, na Zona Leste, eu sou da Zona Leste, por exemplo. Brincadeira. Então, mas é verdade, eu sou da Zona Leste, tá? Então, cuidado, né? Então, que nós estejamos sempre no quadrante da adaptação para o capaz e consciente. Vamos lá. Tudo que você manda para o seu cérebro, o seu corpo, os seus órgãos sentem e vivem. Então, essa parte do conceito da inteligência emocional é partindo do princípio que o que, pessoal? Tudo que você manda para o seu cérebro manda para todos os seus órgãos, manda para o seu dia a dia, manda para você sentir, para você viver, para você ouvir. E isso é muito, muito, muito sério. O que acontece? Até dentro dessa parte que o Thiago falou sobre significado. O primeiro conceito é, tudo na nossa vida é neutro. Tudo na nossa vida. Uma amizade, ela é neutra. Um trabalho, ele é neutro. Um amor, uma casa, um carro, qualquer situação na nossa vida, ela é neutra. Se vai ficar positiva ou se vai ficar negativa, aí é o significado que você dá. Então isso é muito sério. Olha só que engraçado nessa situação, falando super rápido. O pessoal ficou falando, né? Nossa, bateu o dedo a quina do dedo numa mesinha é terrível, bateu o dedo é terrível. O pessoal ficou falando tudo isso. Eu falei, gente, que engraçado, eu nunca bati meu dedo na quina de nenhum lugar. Bicho, pra que eu falei isso? Eu acordei semana retrasada, eu falei, meu, tem que tomar banho, vou pra academia, a hora que eu saí, ficou o meu corpo esquerdo na porta, ficou o dedinho. Porque do jeito que ficou, eu dei um grito tão alto. E aí eu saí assim, e já entrei no chuveiro, mas eu virei virada no capiroto. Entrei assim no chuveiro, e eu peguei e pensei, falei assim, nossa, eu poderia pensar muita coisa, só que se eu pensar isso de forma negativa, isso vai influenciar meu dia, a forma que eu vou tratar as pessoas, e como eu vou dirigir, e x, y, z. Então, aí eu comecei, bati o dedo, arrebentei, deixei o meu dedo na quina da porta do meu quarto. Isso é positivo ou isso é negativo? Isso é neutro. Eu bati o meu dedo na quina da porta e deixei minha unha lá, de fato, porque eu fiquei trabalhando uma semana de Havaianas, olha só. Aí, deixei lá. Aí eu comecei a pensar, mas por que eu bati o dedo na porta do quarto? Porque eu tenho um quarto. Olha que legal. Porque eu tenho uma cama, porque eu tenho uma porta no meu quarto. E tem pessoas que nesse frio estão morrendo, congeladas na calçada. Por que eu bati o meu dedinho na porta? Porque eu tenho o dedo do pé e eu posso sentir a dor no meu dedo do pé. Tem pessoas que estão em cadeira de roda. E se você meter uma bicuda, ele não vai sentir nada. E ele gostaria de sentir essa dor no dedinho do pé. Sim. Então, isso chega a ser insano, mas tudo na nossa vida é neutro. As coisas ganham um significado que você dá. Teve uma entrevista com duas meninas, eu não sei se foi no Luciano Huck, eu não sei onde que foi, tá, pessoal? Eu prefiro não falar para não cometer um erro aqui. Mas tinham duas meninas, uma era tetraplégica e a outra era paraplégica.
E elas estavam dando entrevista e tal, e eles estavam falando exatamente sobre essa parte de ressignificação na sua vida. As coisas têm o significado que você dá. E aí, ele perguntou para uma delas, para paraplégica. Ele falou assim, olha, escuta, qual que é o maior sonho da sua vida? E ela falou assim, olha, o maior sonho da minha vida é que a medicina descubra a cura para que eu não seja mais paraplégica, que um dia eu volte a andar. E aí, ficou meio comovido e tal. E depois ele perguntou para outra, para tetraplégica, que não mexia nada. Ele falou assim, escuta, qual que é o maior sonho da sua vida? E ela falou assim, o maior sonho da minha vida é ser paraplégica. Porque você está vendo esse cabelo no meu rosto? Ele está me incomodando. E eu não consigo tirar. E hoje eu queria ter acordado, queria ter passado um batom, mas eu não consigo passar. Então olha o significado, ela poderia falar tantas coisas e ela só quis um pouco mais do que o mínimo, né? Então as coisas na nossa vida, elas não são positivas, elas não são negativas, elas são neutras. E eu desejo do fundo do meu coração que a partir de hoje vocês consigam ressignificar que elas passem de neutras para positivas. E a vida de vocês vai ser muito mais leve, full time. Não importa se está chovendo, se está calor, se você está com muito dinheiro, se você está sem dinheiro, se você está solteiro, se você está casado. Mas as coisas têm o significado que nós damos. Esse já é o primeiro passo da inteligência emocional. Ok? Ah, olha só, que legal. Vou fazer uma dinâmica aqui com vocês. Fechem os olhos, todos vocês. Eu vou pedir, prestem atenção. Sentem assim, com a perna retinha, coluna ereta, ok? Fiquem com a coluna ereta. E o rosto de vocês deixem o seu rosto assim, reto. Você vai olhar, ou vai olhar para cima ou vai permanecer reto, mas nunca para baixo, ok? E vocês vão começar a respirar. Fechem os olhos. Respirem fundo. E solta. Respira mais uma vez bem fundo. E solta. Nesse momento, imaginem que vocês estão caminhando num lindo gramado verde. Vocês estão caminhando nesse gramado verde e está muito gostoso aí. Uma grama linda, bem verde. Coloca uma cor, um verde mais lindo que você já viu em toda a sua vida nesse gramado. E aí, está um sol. E está um sol delicioso, está um sol agradável. O céu está lindo, azul. Vai caminhando nesse gramado, respira fundo e sol. E você está caminhando aí nesse gramado e lá na frente tem um pomar. E você está indo em direção a esse pomar. E aí você lembrou que você colocou um canivete aí no seu bolso. E agora você está chegando, você está se aproximando desse pomar e você está vendo um pé de laranja, que tem muitas laranjas, uma mais gordinha e mais linda que a outra. Coloca cor nessa laranja, uma cor bem linda, uma cor bem viva. E agora você está tirando essa laranja, você está arrancando essa laranja do pé. E nesse momento que você está arrancando essa laranja do pé, você está vendo quão gordinha, quão pesada ela está. E agora você vai tirar esse estilete do seu bolso e você vai começar a cortar a tampinha dessa laranja. E olha como ela está suculenta. Está escorrendo, o suco dessa laranja está escorrendo aí entre a sua mão, entre os seus dedos. E olha, você está arrancando a tampinha agora, você está sentindo o cheiro dessa laranja. E agora você vai tirar a tampinha dessa laranja e vai chupar essa laranja. Olha que delícia que ela tá. Meu Deus, você nunca chupou uma laranja tão suculenta, tão cheia de suco, de caldo e tão saborosa em toda a sua vida. E agora você vai sentar aí, vai ficar tranquilo, vai terminar de chupar essa laranja, vai guardar o seu canivete, bem tranquilo. E agora vocês podem abrir os seus olhos. Quem aqui sentiu alguma coisa? O que você sentiu? Uma sensação de leveza, de conforto, sabe, de bem-estar. Tipo, eu isolei, parece que não estava no treinamento. Aliás, no evento. Leveza, conforto. Eu senti o cheiro da laranja. Foi exatamente o que eu senti. Eu foquei tanto quando você falou, coloca cor nessa laranja. E corta, agora você está cortando a tampinha. Foi como quando você corta uma laranja que sai aquele gás da casca, que você sente o cheiro. E a grama geladinha. Alguém aqui salivou? Eu. E vai falar, alô, vocês estão numa sala, não tem pomar, não tem laranja. Então, o que é isso? É o poder do nosso cérebro. Isso aqui, galera, dentro da inteligência emocional, de programação neurolinguística também, isso é muito sério. Tudo que você manda para o seu cérebro, o seu corpo, os seus órgãos sentem e vivem.
Então, essa dinâmica do pulmão é para você ver o poder que você tem na sua vida, sobre o seu cérebro, sobre os seus órgãos, sobre o seu dia a dia, sobre o seu humor, sobre as suas tomadas de decisões. Então, quando você tem que fazer alguma coisa, você fala assim, poxa, nossa, hoje eu tenho que ir em um cliente lá em Macapá, bicho. Eu tô aqui, eu tenho que ir lá em Macapá. Então, dia de chuva, eu posso acordar. Ir para o cliente de Macapá é neutro. Eu posso acordar e ir com esse pesar todo. E se eu for com esse pesar, se eu mandar esse comando pesaroso, o meu cérebro vai obedecer, os meus ombros vão obedecer, a minha fonética vai obedecer, os meus passos vão obedecer. E aí, se vocês forem o meu cliente de Macapá, que pena, porque eu vou chegar pesado. O meu ombro vai chegar pesado, a minha fonética vai chegar pesado, o meu pé vai chegar arrastando. Porque o que você manda para o seu cérebro, ele vive, o seu corpo vive, os seus órgãos vivem, você vive. Então, o que acontece é o contrário também é verdadeiro. Se você manda para o seu cérebro, olha que legal, que interessante, eu tenho um cliente, eu tenho uma nova oportunidade em Macapá, e eu posso chegar lá e usar as técnicas de vendas que eu aprendi no treinamento, eu tenho uma oportunidade de ganhar mais, de faturar mais, de melhorar o meu mês, e você vai chegar com a sua fonética aberta, você vai chegar com a sua postura aberta, você vai chegar muito melhor do que se você pensasse esse um significado negativo, pesaroso. Okay? Onde está o seu foco? Pessoal, isso é muito sério. Tudo o que você foca, aumenta. Repete comigo essa frase. Tudo o que você foca, Aumenta. Tudo o que você Foca, aumenta. Tudo Tudo que você foca, aumenta. Tudo que você foca, aumenta. Isso é muito sério. A nossa mente é igual, a nossa mente é idêntica a uma câmera fotográfica. Então, o que acontece? Olha só, a gente tem essa caneta aqui. Se todos vocês estivessem com uma câmera na mão de vocês e vocês dessem zoom, qual tamanho ia ficar essa caneta? Giga! Cara, essa caneta, ela tá aqui, ó. Você vê ela aqui no tamanho da minha mão. Tudo bem que é mais minúscula, né? Mas se você der um zoom, ela vai ficar gigante. A mesma coisa é a sua mente. Quando você fala assim, nossa, eu tenho prova hoje de mercado financeiro. Prova de mercado financeiro. Mas você pode começar a colocar um foco. E aquilo vai ficar muito mais. Nossa, eu tenho prova de mercado financeiro. Meu Deus, eu tenho prova de mercado financeiro. Ah! Tenho prova de mercado financeiro. Porque aquilo vai virar uma bomba, cara, na sua mente, na sua vida naquele dia. Porque tudo que você foca aumenta. Então, quando você foca num problema, nossa, o que está acontecendo? Por exemplo, as pessoas dão interpretações para os fatos, né? Por exemplo, o seu chefe passou. E todos os dias ele passa, olá, bom dia. Olá, bom dia, olá, bom dia. E aquele dia ele chegou correndo, ele passou na frente da sua mesa, passou correndo para fazer as coisas que ele tinha para fazer. Aí o que você pensa? Meu Deus, ele passou na minha frente e ele não me falou bom dia. Será que a crise chegou? Será que ele vai me mandar embora? Será que é alguma coisa comigo? Será? E a pessoa começa a dar interpretação para um fato. E isso é uma maldição na vida das pessoas. Cara, quando você tem um fato, qual é o fato? O meu chefe passou correndo e não me deu bom dia. Ponto final. Cria essa história. Mas as pessoas dão interpretações aos fatos. Isso é péssimo. Elimine as interferências externas. Inteligência emocional é você eliminar toda e qualquer interferência externa. Eu vou dar 2 cases muito legais, super rápidos aqui. 2 cases não, um exemplo, uma coisa absurda, uma coisa até insana que aconteceu, que eu quase gorfei. Olha só, né? Eu dou aula em alguns lugares e tal. E aí a gente deu aula eu dei aula durante um semestre e tal, tudo bem. E todo mundo, algumas pessoas anotavam, outras fotografavam os slides, outras estudavam, X, Y, Z. O que aconteceu? Eu falei, pessoal, vai ter prova no dia tal. E todo mundo estudou, muita gente estudou. Óbvio que sempre tem as pessoas que não estudam. E aí, no dia da prova, peguei, isso já faz alguns anos, tá? No dia da prova eu peguei e falei assim, pessoal, hoje vou ter a prova, vou entregar a prova pra vocês. E olha só, quem anotou muita coisa, que legal que anotou, porque hoje a prova é com consulta. Sabe o que aconteceu? Um aluno pegou, levantou a mão e falou assim, eu não aceito que a prova seja com consulta. Eu falei, é mesmo? Por quê? Por quê? Né? Faz uma Marília Gabriela. Por quê? Ele falou assim, porque eu estudei o semestre inteiro, eu vim em todas as aulas, eu anotei tudo, eu passei a madrugada estudando, e eu não acho justo que quem não estudou, quem faltou, tenha a mesma nota que a minha.
Oi? Quem disse O que a nota do outro vai influenciar na pode sua ser um vida? benefício na sua vida? Que legal que você veio em todas as aulas. Que legal que você anotou tudo. Que legal que você estudou. Mas por que o beneficiar-se do outro é algo negativo para mim? Então, olha só a equivalência da pessoa. A equivalência complexa é algo insano. Quando as pessoas focam no externo, quando elas focam em algo que não tem nada a ver com a paçoca dela. Isso é insano. Aí, olha só que engraçado. E uma pergunta, né, que eu faço. Tem, na verdade tem. Olha só, eu quero um exemplo aqui, prestem atenção nos dois cenários. Qual cenário? Tenho dois cenários aqui, ok? Um cenário que você ganha 25 mil e todo mundo ganha 20 mil reais. E tem um outro cenário que você ganha 100 mil e todo mundo ganha 500 mil reais. Quem prefere o primeiro cenário? Levanta a mão. Quem prefere o segundo cenário? Aqui eu coloquei uma discrepância muito grande. Por quê? Porque aqui, uma vez, também eu estava dando aula, muitas pessoas falaram, não, eu prefiro esse. Eu falei, por que você prefere esse? Ah, porque esse aqui eu vou estar ganhando mais do que os outros. Oi? Por que você prefere ganhar 5 mil reais a mais que os outros, sendo que você pode ganhar 100 mil reais e pouco importa quantos outros estão ganhando? Então, isso aqui é muito sério. Isso aqui é o quanto as pessoas têm um foco no externo. O outro, o chefe, o estagiário, o mercado, o vizinho. Não interessa, eu não quero saber que eu estou ganhando 5 a mais que todo mundo. Se eu tenho a oportunidade de ganhar 25 ou que eu tenho a oportunidade de ganhar 100, eu quero ganhar 100. Eu, Mel, quero ganhar 100. Eu vou estar ganhando 75 a mais. Eu não quero, um pouco não importa quem está ganhando mais ou menos que eu. Então isso aqui é mais uma coisa muito séria. E uma outra... Sucesso, isso aqui é muito sério. Sucesso é igual a expectativa menos interferência externa. Alguém já viu falar sobre isso? Em algum lugar? Então, pessoal, anotem.